Obrigado, querido. Boa noite a todos. É uma grande alegria e um grande sentimento de agradecimento, primeiro a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, num dia tão especial como esse, um dia de festa no sentido espiritual, de alegria bem sentida, onde a casa completa 88 anos fazendo luz, né? Casa não são apenas as paredes, e sim os seus trabalhadores espirituais, né? Desencarnados e encarnados. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos a uma falange de trabalhadores que funcionam como uma equipe de divulgação doutrinária. Por isso a nossa alegria. Saudamos assim o patrono dessa casa pela data de hoje, Francisco de Assis, e toda a sua equipe de trabalhadores. Assim como não podemos deixar de saudar também Allan Kardec pela data, né? A nossa lembrança também de um trabalhador abnegado que nos proporcionou, através das suas renúncias, a oportunidade que hoje, como reencarnado, temos de estudar com a doutrina espírita. Quanta diferença fez em nossas vidas. Nós escolhemos para a noite de hoje o tema do capítulo 20, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. O item 5, Os Obreiros do Senhor. Esse item 5, ele é uma mensagem do Espírito de Verdade. Ele trata, né, todo esse capítulo sobre o trabalhador da última hora, que somos nós os espíritas, aqueles que já tinham tomado de alguma maneira o conhecimento das leis de Deus, do Cristo e da própria doutrina espírita. Mas não tínhamos conseguido até então priorizar esse trabalho, esse estudo em nossas vidas. E como sempre, adiamos, esperando o momento ideal. E hoje aqui estamos todos nós com essa vontade de trabalhar, essa necessidade que todos sentimos de trabalhar junto à doutrina, porque somos nós, justamente esses trabalhadores da última hora que têm noção do tempo que perderam e que não podem mais perder. Então, essa mensagem, ela inicia dizendo assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Bem, nós já estamos vivendo isso. É um alerta sobre esse período de transição, de qual nós, nesse século, já estamos vendo desde o século anterior, percebendo essa mudança do planeta, né, que ele vai transitando de planeta de prova e expiação para a classificação de planeta de regeneração. Essa classificação se dá com relação aos seus habitantes, aos habitantes do planeta. Então, na realidade, não é a Terra que vem modificando, são os seus habitantes que vêm se modificando. E nós vamos passar, durante esses períodos, nós somos sabedores disso, por inúmeras revoluções morais, paraxiantes. Chegou o momento, né? É aquele momento que o turbilhão vai para algumas pessoas levando ela de roldão. Não adianta mais aquela postura de não aceitação. É um momento. Nós vamos ter que modificar, para nós nos enquadrarmos dentro do perfil de planeta de regeneração. Porque aqueles outros que se mantiverem obstinados nos seus egoísmos, nas suas paixões, esses não terão condições de prosseguir no planeta regenerado. Esses serão exilados, apesar de toda a intelectualidade que poderão ter a vir,
o seu desenvolvimento intelectual para planetas que irão utilizar da sua inteligência para progredir materialmente, mas do qual eles irão sofrer para, com essa dor benfazeja, lhes proporcionar o progresso, porque nós ainda somos daquelas criaturas que eu costumo dizer, né? Vem o pastor e nos convida de uma forma amorosa e nós, recalcitrantes, nos mantemos ainda inertes, muitas vezes sem desejo de caminhar. Então, quando não tem o pastor, aparece a figura na vida do cão pastor, que é aquele que sai latindo mesmo, mordendo o dente, e a gente sai correndo. É a hora que às vezes a gente vai caminhar, até que a gente aprenda a caminhar de uma forma mais dócil, pelo convite da própria espiritualidade, os nossos guias e mentores, né? Então a gente já começa a ficar mais dócil a essas percepções de necessidade de mudança. E a mensagem continua assim: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Reparemos então que não é apenas a felicidade prometida que aguarda os trabalhadores do Senhor para qualquer tipo de trabalhador. Existe um perfil, existe uma característica que está sendo aqui anunciada. Então ele fala do desinteresse. O desinteresse é quando você realmente está isento do seu egoísmo, do seu orgulho. Você ali não deseja, né? O seu interesse é apenas a caridade, é olhar o outro em primeiro momento. E nós vamos lembrar que as características que guardam um bom trabalhador, além do desinteresse, é o amor ao próximo. É o senso de dever com Deus que nós passamos a desenvolver. Esse senso de dever, esse senso de responsabilidade que a doutrina espírita nos movimenta e nos faz desenvolver, depois não passa mais a ser disciplina, aí depois chega, encontra todo mundo e é um clima tão pleno dentro de si que a disciplina acaba e vem a espontaneidade, né? Como Emmanuel falou, a disciplina antecede a espontaneidade. Muitas vezes nós vamos trabalhar por disciplina, até que aprendamos a ter o espírito de espontaneidade junto com a responsabilidade. Então, são essas características da abnegação, principalmente da renúncia de si mesmo, é que o próprio patrono dessa casa tão bem soube exemplificar como o verdadeiro e incansável trabalhador de Jesus. E tantos outros que tiveram essa marca. A gente vai lembrar, né, do próprio Allan Kardec, de Madre Teresa de Calcutá e tantos outros conhecidos, assim como anônimos, que trabalham sobre essa marca, completamente no anonimato. Então ele diz: seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. E continua: ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra, acabada a obra. Então a gente vai reparar nesse momento aqui que felizes, ditosos, também serão aqueles trabalhadores que se une os esforços. É aquele que tem a plena noção de coletividade, a plena noção que sozinho ninguém faz absolutamente nada dentro de uma instituição. A instituição representa toda uma equipe de trabalhadores. E é preciso que essa equipe esteja bem afinada, bem coesa, bem harmônica, para que não se pese na economia do outro companheiro e o trabalho possa transcorrer com um mínimo de obstáculo para o plano espiritual.
É a forma que nós podemos participar, atrapalhando o mínimo possível, porque todo trabalho maior parte deles. Antes de aqui chegarmos, toda a casa foi programada, né, antecipadamente, as vibrações, os núcleos de trabalho. Então, tem todo um perfil de trabalho que nós conhecemos, a amplitude, porque a verdadeira casa se encontra no plano espiritual, a verdadeira casa de Francisco. Aqui nós viemos para nos colocar como verdadeiros servidores, para ver se a gente aprende a trabalhar melhor, na prática, no dia a dia. Então, quando ele fala que unamos os nossos esforços, é o sentimento de fraternidade também, onde um aprende a dizer para o outro, vamos, não desiste não, eu passo aí e te pego. Ou então, meu amigo, deixa como está, eu continuo esse pedaço aqui para você. É reconhecer o esforço do companheiro, é incentivar o companheiro no trabalho. Nós não viemos aqui para destruir aquilo que está incompleto, porque todos nós somos incompletos. Então não me cabe ficar vendo a incompletude do trabalho do companheiro. Nós não fomos chamados para isso. Nós viemos para dar continuidade àquilo que está incompleto. Então é quando a gente começa a ter o sentimento, não só da fraternidade, mas de uma solidariedade, de um sentimento de verdadeiros irmãos que já entenderam que um depende do outro. E juntos a vida se torna muito mais leve, muito mais gostosa de ser vivida e fruída. E ele diz que aqueles que assim agirem, o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E continua, mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Nesse momento, é um apelo grandíssimo para que nós consigamos, né, entender que, como trabalhadores considerados por Jesus nesse acolhimento, vinde a mim, vós, que soubeste fazer o quê? Soubesse emudecer o seu personalismo, o seu excesso de ideias e de brigas e dissensões pelas suas ideias. Porque, vejamos bem, as ideias, as opiniões, elas serão diferentes. Haverá reuniões próprias para se discutir um tema e colocar as opiniões contrárias dentro de um clima organizado. Após essa decisão, todos fechamos em torno de um tema. Não cabe mais aquele que a sua opinião foi vencida ficar criando dificuldade ao trabalho daquele que prossegue. Porque isso nada mais é do que incensar sua própria personalidade. Como que um trabalhador desse vai se entender como trabalhador do Cristo, se o Cristo foi justamente aquele que o tempo todo serviu a todos? E muitas vezes essas brigas são brigas por liderança. Eu falo que dificilmente a gente vê alguém brigando com o outro para limpar o banheiro, né? Muito difícil, eu nunca vi. A gente vê o outro brigando por situações que não vão levar absolutamente nada, porque nós temos que nos recordar que nós já somos aqueles espíritos, aquelas almas sofridas, que já perdemos tempo demais com situações que não nos levaram a lugar nenhum. Então, essa posição de se colocar, né, naquele momento, criando conflitos, aquele que se opõe por se opor, é sempre o do contra, né? O limpador de para-brisa está sempre ali sendo do contra, ou aquele que se coloca sempre como intransigente, e ele utiliza o conhecimento dele, ou o status dele para forçar um grupo. Isso perde, e quem perde é todo um trabalho que precedeu.
Olha a responsabilidade que nós temos que ter com todos aqueles que aqui nos precederam, para que hoje nós encontrássemos uma estrutura organizada como essa. Isso não se improvisa do dia para a noite. Isso é um trabalho longo, com muitas pessoas, cada uma ajudando um pouco. Quantos desistiram, não é mesmo? Então nós vamos perceber como é importância a nossa postura diante das tarefas que a Casa Espírita nos convida, porque toda tarefa que nós adentramos numa Casa Espírita, nós certamente temos alguma situação ali para ser trabalhada dentro da nossa alma. Nós temos algum resgate com aquele tipo de trabalho. Nós não somos colocados no trabalho aleatoriamente. Os trabalhos ocorrem por afinidade do próprio médium, né, do próprio trabalhador em si. Ele é atraído. Então, a maioria de nós não recebemos telefonema, né? Não foram na nossa casa nos pegar com a mão e trazer. Nós fomos atraídos para o núcleo de trabalho. Nós fomos para aqui atraídos pela espiritualidade. E um trabalho, às vezes, difícil com determinados espíritos para que essa atração ocorresse. E como nós, né, iremos destruir um trabalho desse, às vezes, quando chega uma pessoa necessitada numa casa e encontra uma discussão por egos, né, uma briga de personalidade. O clima do trabalho esfria, se perde, né, aquele fogo sagrado da tarefa. Como é importante a manutenção da vibração de uma casa espírita. Hoje nós sabemos que é um dia de festa, mas como a manutenção da vibração de cada um de nós sermos responsáveis por essa vibração é importante, porque muitos que aqui podem chegar pela primeira vez podem se sentir incomodados por alguma percepção de alguma situação e aqui deixarem a casa. E nós seremos responsáveis também, porque o trabalho para trazer foi do plano espiritual. Então, cabe a cada um de nós movimentar com os nossos melhores esforços para que todos que aqui cheguem encontrem um local de luz, um local de estudo, um local de paz, um local de resistência ao mal, diante de uma sociedade que vive, né, com tantas situações tão desagradáveis. É um núcleo que a gente pode se sentir com esse envolvimento espiritual. O que nós estamos percebendo na Casa Espírita hoje, agora, é um luxo. É um luxo. Infelizmente, nem todos ainda têm condições de saber apreciar essa possibilidade. Mas um dia chegará que todos nós poderemos ter essa percepção. Então, tem uma passagem de Jesus no Evangelho, de Mateus, uma passagem que ele fala de Jesus no seu capítulo 12, versículo 25, que é assim: toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, isso é para a gente perceber a importância, né, da coesão. Porque muitas vezes, uma criatura que se encontra de forma perniciosa ou ainda cheio de milindres e não está sabendo trabalhar o seu milindre, o seu suscetibilismo, né? Qualquer coisa ela se magoa, qualquer coisa ela fica chateada, e não trabalha em equipe muitas vezes, nem todos vão trabalhar com viludo, não é mesmo? Às vezes é a maneira do outro falar, é o tom da voz do outro, precisa ser organizada de uma maneira mais rápida, e temos às vezes aquelas criaturas que acreditam que tudo aconteceu, né, no trabalho por causa delas. Isso não é verdade. Mas esse tipo de pensamento causa um mal-estar em todo o grupo. Então, cabe a cada um de nós, trabalhadores, vencermos esses vícios de comportamento que trazemos lá de fora. Essas inseguranças da própria personalidade ainda,
para que o espírito amadureça e se estruture. A gente começa a reparar como nós somos convocados dentro de uma casa espírita a aprender a trabalhar. Então é um momento, dentro de uma casa espírita, a gente pode falar, é o momento ideal para se aprender a trabalhar, onde as pessoas buscam oferecer o que elas têm de melhor aqui dentro, o seu melhor lado. E se mesmo assim é difícil, imagina a gente lá fora com os nossos piores lados. Então aqui é o momento da gente exercitar isso. A fraternidade, desenvolver com outro olhar de irmão, e entender que cada um está no seu posto de serviço, da mesma forma que pode ser modificado com a vontade de Deus, porque aqui não existem especialistas, pelo que eu saiba. Todos nós, quando nos colocamos a serviço da doutrina espírita, internamente nos perguntamos, né? Senhor, o que esperas de mim? Como São Francisco, o que esperas de mim? Muitas vezes o que espera da gente são serviços que o outro fala assim, mas eu vou fazer esse serviço simples. Eu vou ficar botando aguinha em copinho. E nós menosprezamos a oportunidade de crescer, a oportunidade de entendermos que ninguém coloca água em copinho. As pessoas depositam seus melhores sentimentos para o outro, sempre. Então, o trabalho, ele vai acontecendo na medida que nós vamos, junto à espiritualidade, aprendendo a nos dominar, aprendendo a nos reorganizar. Muitas vezes chegamos a um trabalho, uma casa grande como essa, que tem tantas atividades mediúnicas de socorro, e podemos chegar desencantado com o trabalho, sem energia, e realizarmos o trabalho de uma forma maquinal, autônoma, sem sentimento, fazendo aquilo como se fosse mais um passe, mais um copinho, mais uma leitura, mais um atendimento fraterno. O que está acontecendo? É o serviço que está com problema? Não. É o trabalhador. O trabalhador tem que aprender a se automotivar. Ele tem que aprender a mergulhar primeiramente dentro de si, da sua mente, perguntar o que eu estou fazendo aqui nessa casa? O que eu vim aqui fazer? Então é quando a gente vence esse automatismo e passa a ter consciência dos nossos atos. Porque se bobear, nós fazemos tudo no automatismo. A gente come, bebe, dorme, fala, vai para o trabalho e volta. E se perguntar um detalhe, a gente não sabe. Por quê? Porque a gente está ligado no automático, de tanto fazer aquilo. Só que isso não é um tipo de trabalho maquinal. Isso é um trabalho que essencialmente depende das nossas vibrações, dos nossos melhores sentimentos. E isso eu tenho que buscar. Eu tenho que aprender a exercitar, desenvolver para oferecer. Então a gente mergulha dentro da nossa mente. E reparem que para atingirmos um progresso como trabalhadores, nós precisamos aprender a nos observar. Porque sem observação não há como haver progresso. Então é o autodescobrimento, a observação de si mesmo, que a gente vai falar assim, isso aqui meu é sono? É o quê? Eu não dormi direito? É uma comida pesada antes de um trabalho que eu fiz? Ou eu não me preparei antes de chegar para essa reunião? Ou eu achei que eu tenho um botãozinho que liga e desliga, e é só eu entrar na casa espírita, pego o botãozinho e falo, liguei, agora eu estou dentro da vibração da espiritualidade. Não estaremos, não. Não estaremos, não. Perderemos imensamente gratíssimas oportunidades de intercâmbio. Todos aqui que estamos entendemos que o trabalho há de funcionar nessa sintonia. E cabe a nós nos sintonizarmos com o que é mais alto. E por isso que nós estamos aqui. Então,
Então, nós não temos um botãozinho ao nosso bel prazer. Nós precisamos nos disciplinar muito antes. O que ouvimos, as conversas que participamos naquele dia de trabalho, a televisão, o noticiário, o tipo de roupa que nós vamos utilizar, o tipo de leitura que nós vamos buscar para nos motivar. Olha quantas... A alimentação que teremos. Dentro de casa existirão perturbações, né, no sentido, no local de trabalho, para sermos averiguados o nosso grau de quê? De resistência, de fidelidade ao trabalho. Esse é o fiel, o servo fiel. É aquele que tem resistência moral para as situações. Quantos de nós saímos de casa, certamente, e a família fica chateada, ou a família ainda não aceita? O que necessita nesse momento? Resistência moral. É o que vai aprendendo a ter. Olha, a história de Francisco de Assis é uma história de verdadeira resistência moral. Daquele que soube resistir aos apelos de uma determinada sociedade naquela época. Abrir mão, naquele momento, de tudo aquilo, é o insight do Espírito. É aquele chamamento que ele levava uma vida e ele foi chamado, ele, opa, não posso perder a oportunidade. A gente vai lembrar da história do Emmanuel, né? Quando encontra com Cristo, aqueles minutos preciosos que ele ali perdeu se transformaram em séculos. E muitas vezes nós temos minutos preciosos que nos convocam. E a decisão é nossa. Ou aceita ou não aceita. Muitos desistirão ou desistiram da tarefa. Não resistiram à tarefa. Outras oportunidades eles certamente irão ter. Mas perderam. Né? Durante, às vezes, muito tempo da reencarnação, aquele espírito de prosseguimento. Porque na doutrina espírita nós percebemos o espírito de sequência nas coisas. Tudo tem um espírito de sequência. Então a gente começa a observar como é que as tarefas funcionam, até que ponto a gente se sente envolvido com a casa, como é que nós... Né? Às vezes a gente fala assim, como é que é a casa que você vai? Você gosta ou não gosta? Vai lá, para, senta, faz uma prece, o que você sente? Aquela é a casa. Não são os seus presidentes, diretores, todos eles sabem que eles são temporários, outros virão substituí-los, como eles substituíram outros. O trabalho vai prosseguir. E o importante de uma casa é a equipe espiritual que ela possui. Então é quando a gente repara a coluna de espíritos que sustentam aquela casa. São diferentes as colunas de espíritos de cada casa, às vezes. Então a gente começa a ver essa importância de ter mais essa percepção se nós estamos felizes aqui dentro. Não estamos felizes com A, com B, com C, isso um pouco importa. Nós estamos felizes com o trabalho da casa. Nós, em grupo, somos melhores do que individualmente. Vamos pensar assim. E vamos nos melhorar individualmente para que em grupo também seja muito bom. Então, muitas das vezes, nós temos que pensar dessa maneira. E ele, nessa texto, ele continua. Que aí são levados pelo turbilhão, clamarão graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorai graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa no gozo da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa tal qual quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. E ele continua. Deus procede, neste momento, o censo dos seus servidores fiéis. E já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das tarefas é que ele vai confiar os pontos
os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, nesse momento, é a separação do joio e do trigo, do qual não basta mais crer, ou ter atos daquele que crer, aparência daquele que crer, ou seja, o rótulo. Como Leon Denis nos diz, não basta crer, é necessário viver a nossa crença, no dia a dia. Porque nós temos que ser cartas vivas desse evangelho, cartas vivas dessa doutrina, porque aquele que nos olha comparando não com outra pessoa. Aquele que nos conhece nos compara com nós mesmos, como nós éramos antes e como somos hoje. E se o outro não reconhecer a importância, é conosco e com Deus, não é mesmo? É quando a gente tem a consciência que a gente está no esforço. Olha, eu ainda não estou essa maravilha toda, não. Mas eu estou no esforço. Eu estou querendo melhorar. Eu venho dentro de mim rompendo verdadeiras algemas de passados complicados. Eu trago muita dificuldade. Eu conheço as minhas dificuldades. Cada um de nós conhece a sua dificuldade. E estamos trabalhando nelas, sim. Profundamente. O que a Casa Espírita nos faz é justamente a possibilidade dos estudos que nos oferece aprendermos a nos olhar, sem aquelas máscaras da ilusão, sem nos colocarmos naquelas posições tão elevadas, ou de falsas humildades, daquele trabalhador que diz: quem sou eu para fazer aquilo ali? Olha, todos nós somos aquelas criaturas que com boa vontade somos passíveis de aprender tudo. E vencer o orgulho. Só tem um jeito de aprender a fazer, fazendo e errando. É o que todos, ninguém nasceu sabendo. E aqui a gente aprende a ter um olhar de companheiro para as dificuldades do outro. E falar assim: meu filho, é assim mesmo. Vamos embora, ânimo. É assim mesmo que se aprende a trabalhar. Tenta mais uma vez, na próxima vai ser melhor. Então somos nós. Aqueles que se encontram mais antigos nas tarefas como trabalhadores são modelos para o outro. Apesar de não nos acharmos modelos, mas somos modelo pelo menos de perseverança. Porque não desistimos. Não desistimos várias vezes, não foi pelo outro, não. A vontade de desistir nem sempre é pelo outro. Por nós mesmos, quando olhamos dentro de nós e vemos a imensidão de terreno que precisa ser reconstruído, de terra que precisa ser arada dentro do coração. Chega a dar uma vertigem, às vezes. O que fazer? O que faz o doente? Se trata. O que faz aquele que não conhece da matéria? Estuda. E assim somos nós. Estamos nos tratando, estamos nos estudando e, ao mesmo tempo, trabalhando, deixando sempre claro para aqueles que começam. Não somos modelos de virtudes. Muitas vezes somos modelos, no momento, com muita dificuldade e perseverança, porque nos cabe conquistar a tarefa e o trabalho no bem. O trabalho, ele perde o cunho de dever e passa a ter o cunho de direito. Nós conquistamos o direito de estarmos aqui hoje, trabalhando com uma falange do Cristo. É um direito. Quem vai abrir mão de um direito desse? Mas não basta conquistar, lutar por esse direito. É necessário lutar para manter esse trabalho vivo. É necessário lutar para manter o entusiasmo, a alegria no trabalho. Senão nós vamos parecer aquelas criaturas que arrastam correntes e passamos a ideia que o trabalho é uma coisa difícil, cansativa, ruim aos jovens, e não é.
O trabalho nos mantém remoçados. O trabalho nos mantém vivos. A vida é trabalho, é movimento. E isso que nos dá vida. E tenho certeza que a maioria de nós pode dizer: os melhores momentos que passamos foi dentro da casa espírita, das nossas vidas. Nós sabemos que não vivemos num planeta feliz ainda. Estamos construindo ele, mas primeiro será construído dentro de cada um de nós, e como trabalhadores estaremos construindo esse mundo do qual nós próprios iremos herdar. Somos nós que retornaremos a essa casa aqui em outras reencarnações. Talvez quantos desses que aqui se encontram já não estiveram aqui e agora voltam para beber do seu próprio resultado de trabalho, que é justo. Então, essa mensagem me lembrou muito do trabalhador Francisco de Assis, para nós terminarmos, onde nos fala, né, nos mostra, pelos seus atos, pela sua vida, a necessidade de atender o perfil, não da sua personalidade, mas do Cristo. Entender que Jesus é bem aquele trabalhador que se cingiu com uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos, à maneira de um escravo. E que nos ensinou a aprender a servir, se colocar nessa posição. Isso aqui é tudo muito passageiro, a vida é muito breve. E nós já perdemos tempo demais com coisas, mais uma vez, que não nos levaram certamente a lugar nenhum. A maioria de nós que se encontra na doutrina são almas justamente com essa característica. Então pensemos um pouco com o sentimento na hora que formos realizar as nossas tarefas. E em tudo que fizermos, por mais simples, tenhamos a certeza que ali estamos passando a ter uma coisa que se chama confiança da espiritualidade sendo conquistada. Nós precisamos conquistar essa confiança como trabalhadores, porque senão seremos daquelas pessoas que iniciam o trabalho em poucos anos pela paixão, pelo fogo da paixão, e depois abandona na primeira contrariedade e vai embora e larga todo um trabalho que começou. Nós temos responsabilidade com espíritos que nós comprometemos de assumir trabalhos e tarefas. E o que nos falta? O amadurecimento para priorizarmos o trabalho espírita na nossa vida. Priorizar dentro dos nossos corações. Já o abandonamos por N motivos, certamente, o trabalho com Cristo em outras reencarnações. Mas que dessa vez saibamos priorizar. E toda vez que a vida nos convidar a fazer escolha, lembramos a qual Senhor estamos atendendo nessa reencarnação. Nós estamos atendendo a Deus ou a Mamon? A Deus. E atender a Deus é obedecer-lhe a obra. É agir de acordo com a sua obra. Não posso atender a Deus não atendendo a sua obra. E dentro do seu perfil. E o perfil de que o Cristo nos convida é justamente que o São Francisco nos exemplificou também. Da boa vontade, da alegria, da simplicidade no ser, na singeleza, no esforço, no sacrifício, no não julgar e de desenvolver dentro dele mesmo a misericórdia, como Deus nos oferece em relação ao outro que nos pede o socorro daquele momento. Que dessa maneira, então, desejo a essa casa muito progresso, que ela continue sendo esse núcleo de luz e de trabalho
enquanto Deus assim o desejar, por muito e muito tempo. E que seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, sejam muito abençoados. E que tenham certeza que serão esses bem-aventurados, como a mensagem do Espírito de verdade nos diz. Que aceitemos esse convite do Cristo e lembremos como será o dia que Ele nos falará: vinde a mim, vós. Já imaginaram? Não podemos perder essa oportunidade com Cristo. Que Jesus abençoe e guarde a todos vós, a nossa pátria, o nosso país, que passa por um momento que necessita dos nossos melhores pensamentos, nesse dínamo aqui, nesse propulsor de energias, de preces, e que essa casa seja justamente esse foco de luz em meio a tanta escuridão que está no mundo. Graças a Deus. Muita paz a todos.